Em meados de 350 a.C., a era dos faraós terminava. Chegava ao Egito a influência do Império Romano. Tenho certeza que vocês já pelo menos ouviram falar de Alexandre o Grande, o rei da antiga Macedônia, considerado um dos melhores comandantes militares da história da humanidade, se não o melhor, visto que ele morreu invicto em batalhas. Ele nunca perdeu. Conquistou com essas batalhas um dos maiores impérios do mundo antigo, que se alastrava da Grécia para o Egito e por parte da Índia. No Egito, mais especificamente, é onde talvez tenha nascido o maior feito da vida de Alexandre. Alexandre transformou um pequeno vilarejo na mais importante cidade do mundo naquela época. Esse era o nascimento de Alexandria. Sim, a mesma Alexandria do Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas hoje não iremos falar do famoso farol, e sim da Biblioteca de Alexandria. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje nós iremos falar do que foi o primeiro centro de pesquisas da história da humanidade, a Biblioteca de Alexandria. O intuito dessa biblioteca, o que havia nela, como ela acabou e a perda inestimável por causa desse triste fim. Como sempre, vamos por partes. O Império Romano sempre deu muito valor ao conhecimento. Arte, filosofia, ciência, política, qualquer tipo de conhecimento era muito valorizado, e muito da cultura ocidental que temos ainda hoje em dia é herança direta do Império Romano. Sendo assim, já era uma prática dentro do Império Romano a construção de grandes bibliotecas. E quando foram começar a biblioteca da tão importante Alexandria, tiveram a ideia dela não ser apenas mais uma, mas sim a melhor, maior e mais importante biblioteca do mundo. Vale lembrar que a Biblioteca de Alexandria não foi fundada na época de Alexandre o Grande, ela só veio depois, provavelmente na época de Ptolomeu II Filadelfo, um dos reis sucessores de Alexandre. Enfim, a Biblioteca de Alexandria já foi construída com uma certa ambição, com um propósito. Ela deveria ser uma biblioteca que tivesse o repositório de todo o conhecimento humano, ou seja, ter pelo menos uma cópia de cada manuscrito, cada pergaminho, cada livro existente no mundo. E não apenas isso, a Biblioteca de Alexandria possuía tudo para todos os tipos de estudo. Haviam 10 enormes laboratórios de pesquisa, jardins botânicos, salas de dissecação, um observatório astronômico e até mesmo um zoológico com animais trazidos da África e da Índia. Isso há 2000 anos atrás, senhoras e senhores. Imaginem o quanto esse lugar não devia ser incrível. A Biblioteca de Alexandria foi o lar de grandes gênios da antiguidade. Eratóstenes, conhecido por medir a circunferência da Terra. Hipparco, o astrônomo que mapeou as constelações. Euclides, o matemático considerado pai da geometria. Dionísio, o Trácio, o gramático que estruturou a escrita da forma organizada que usamos até hoje. Arquimedes, o engenheiro e mecânico. Herófilo, o primeiro anatomista da história, que descobriu que o responsável pela nossa inteligência é o cérebro e não o coração, como era acreditado antes, e a lista segue. Enfim, acho que ficou claro que a Biblioteca de Alexandria, em seu auge, foi o lugar mais importante para o desenvolvimento humano. A biblioteca chegou a comportar 1 milhão de livros. Claro que esse não é o número exato, é uma estimativa. De qualquer forma, um número muito alto quando pensamos nisso há 2000 anos
anos atrás, onde tudo era feito à mão, desde o papel até a escrita, e livros eram extremamente valiosos, demorados para serem fabricados e tudo mais. E tudo que restou desses 1 milhão de livros foram migalhas, pequenos fragmentos que resistiram ao tempo e a todas as outras dificuldades ao longo da história. Por exemplo, existem fragmentos da obra de um astrônomo chamado Aristarco de Samos. Sabemos que ele deduzia que a Terra era apenas mais um dos planetas que orbitavam o Sol e as estrelas estavam muito, muito distantes do nosso planeta. Nós demoramos 2000 anos para ter certeza desses fatos. Como Aristarco chegou nessas deduções ainda naquela época? Nunca saberemos, porque só restam esses fragmentos. Nunca teremos acesso à obra completa. Mas o que acabou com algo tão grandioso? Provavelmente um incêndio. Mas é muito importante dizer que, apesar da teoria de um incêndio ser a mais difundida, a mais falada, ainda é só uma teoria. Ninguém tem certeza absoluta de como a Biblioteca de Alexandria acabou, mas ela de fato acabou. E isso chega até a ser irônico. Essa falta de informação acontece com várias coisas do mundo antigo. Muitos números, histórias, nomes, explicações do passado foram perdidos para sempre por falta de um registro. E justamente o lugar que poderia conter todas essas informações, o único lugar que não poderia ser perdido, se foi. Enfim, sabemos que a Biblioteca de Alexandria durou pelo menos 7 séculos e após isso já não existia mais nada dela. Um incêndio acidental, descaso dos políticos que vieram depois do Império Romano, a possibilidade da queima de livros feita pelos cristãos no início da Idade das Trevas e até mesmo a simples ação do tempo, ou quem sabe tudo isso junto. São muitas as possibilidades e teorias para o fim da Biblioteca de Alexandria. De qualquer forma, o que importa no final é que a perda é simplesmente inestimável. Talvez, inclusive, nós nem teríamos passado pela Idade das Trevas se a Biblioteca de Alexandria não tivesse ruinado. Quem sabe? Afinal, essa foi a primeira vez que nós, de forma organizada, reunimos todo o conhecimento que tínhamos. E esse conhecimento foi provavelmente queimado. A Biblioteca de Alexandria tinha o registro de tudo e hoje não temos nem o registro do que aconteceu com ela. Senhoras e senhores, antes de finalizar o vídeo, eu tenho um recado para dar. Muitos de vocês não conhecem o meu segundo canal. Lá eu faço vídeos mais leves falando sobre ciência, curiosidades gerais, listas de coisas interessantes. Inclusive lá tem um vídeo falando sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. O Farol de Alexandria aparece nesse vídeo. Vou deixar 2 vídeos desse canal aparecendo aí na tela final para quem quiser conhecer. Esse das maravilhas do mundo antigo e o da Fossa das Marianas, que na minha opinião é o melhor vídeo de lá até agora. E é isso então, obrigado, espero ver vocês na próxima, valeu, fui!